Primeira parte do símbolo dos apóstolos, chamado vulgarmente o Credo. Capítulo 10 do 9º artigo do Credo. Parágrafo 5º da Comunhão dos Santos, número 214. Que nos ensina o 9º artigo do Credo com aquelas palavras na Comunhão dos Santos. Com as palavras na Comunhão dos Santos, o 9º artigo do Credo ensina-nos que na Igreja, pela íntima união que existe entre todos os seus membros, são comuns os bens espirituais, assim internos como externos, que lhe pertencem. Quais são na Igreja os bens comuns internos? Os bens comuns internos na Igreja são a graça que se recebe nos sacramentos, a fé, a esperança, a caridade, os merecimentos infinitos de Jesus Cristo, os merecimentos superabundantes da Santíssima Virgem e dos santos, e o fruto de todas as boas obras que na mesma Igreja se fazem. Quais são os bens externos comuns na Igreja? Os bens externos comuns na Igreja são os sacramentos, o santo sacrifício da missa, as orações públicas, as funções religiosas e todas as outras práticas exteriores que unem entre si os fiéis. Nesta comunhão de bens entram todos os filhos da Igreja? Na comunhão dos bens internos entram somente os cristãos que estão na graça de Deus. Os que estão em pecado mortal não participam de todos estes bens. Por que não participam de todos estes bens aqueles que estão em pecado mortal? Porque é a graça de Deus, vida sobrenatural da alma, que une os fiéis a Deus e a Jesus Cristo como seus membros vivos e os torna capazes de fazer obras meritórias para a vida eterna. E porque aqueles que se encontram em estado de pecado mortal, não tendo a graça de Deus, estão excluídos da comunhão perfeita dos bens espirituais e não podem fazer obras meritórias para a vida eterna. Então, os cristãos que estão em pecado mortal não tiram proveito nenhum dos bens internos e espirituais da Igreja? Os cristãos que estão em pecado mortal tiram, ainda assim, algum proveito dos bens internos e espirituais da Igreja, porquanto conservam o caráter de cristãos, que é indelével, e a virtude da fé, que é a raiz de toda justificação. Por isso, são auxiliados pelas orações e boas obras dos fiéis, para obterem a graça da conversão. Os que estão em pecado mortal podem participar dos bens externos da Igreja? Os que estão em pecado mortal podem participar dos bens externos da Igreja, contanto que não estejam separados da mesma Igreja pela excomunhão. Porque os membros desta comunhão, considerados em seu conjunto, se chamam santos. Os membros desta comunhão chamam-se santos porque todos são chamados à santidade e foram santificados por meio do batismo, e muitos deles atingiram já a santidade perfeita. A comunhão dos santos estende-se também ao céu e ao purgatório? Sim, a comunhão dos santos estende-se também ao céu e ao purgatório, porque a caridade une as 3 igrejas, triunfante, padecente e militante, e os santos rogam a Deus por nós e pelas almas do purgatório. E nós damos honra e glória aos santos e podemos aliviar as almas do purgatório, aplicando em sufrágio delas missas, esmolas, indulgências e outras boas obras. Parágrafo 6º. Daqueles que estão fora da Igreja. Número 223. Quem são os que não participam da comunhão dos santos? São aqueles que não participam da comunhão dos santos, são na outra vida os condenados, e nesta vida aqueles que não pertencem nem à alma nem ao corpo da Igreja, quer dizer, aqueles que estão em estado de pecado mortal ou se encontram fora da verdadeira Igreja. Quem são os que se encontram fora da verdadeira Igreja?
Encontram-se fora da verdadeira igreja os infiéis, os judeus, os hereges, os apóstatas, os cismáticos e os excomungados. Quem são os infiéis? Os infiéis são aqueles que não foram batizados e não creem em Jesus Cristo, seja porque creem e adoram falsas divindades, como os idólatras, seja porque, embora admitam o único Deus verdadeiro, não creem em Cristo Messias, nem como vindo na pessoa de Jesus Cristo, nem como havendo de vir ainda. Tais são os maometanos e outros semelhantes. Quem são os judeus? Os judeus são aqueles que professam a lei de Moisés, não receberam batismo, nem creem em Jesus Cristo. Quem são os hereges? Os hereges são as pessoas batizadas que recusam com pertinácia crer em alguma verdade revelada por Deus e ensinada como de fé pela Igreja Católica. Por exemplo, os arianos, os nestorianos e as várias seitas dos protestantes. Quem são os apóstatas? Os apóstatas são aqueles que abjuram, isto é, renegam com ato externo a fé católica que antes professavam. Quem são os cismáticos? Os cismáticos são os cristãos que, não negando explicitamente dogma algum, se separam voluntariamente da Igreja de Jesus Cristo ou dos legítimos pastores. Quem são os excomungados? Os excomungados são aqueles que, por faltas graves, são fulminados com excomunhão pelo Papa ou pelo Bispo e, portanto, são separados como indignos do corpo da Igreja, a qual espera e deseja a sua conversão. Deve-se temer a excomunhão? Deve-se temer grandemente a excomunhão, porque é o castigo mais grave e mais terrível que a Igreja pode infligir aos seus filhos rebeldes e obstinados. De que bens ficam privados os excomungados? Os excomungados ficam privados das orações públicas, dos sacramentos, das indulgências e excluídos da sepultura eclesiástica. Podemos nós auxiliar de alguma maneira os excomungados? Nós podemos auxiliar de alguma maneira os excomungados e todos os outros que estão fora da verdadeira igreja, com advertências salutares, com orações e boas obras, suplicando a Deus que, pela sua misericórdia, lhes conceda a graça de se converter à fé e de entrar na comunhão dos santos.